E outra coisa, Thay, que a gente tem que falar assim, que às vezes as pessoas veem a gente tratando emagrecimento, fazendo obesidade, e acham, mas a psicóloga não viveu isso, mas o doutor não viveu. Queria falar primeiro assim, eu perdi 27 quilos em 5 meses. Então, a gente tem, como é que se fala, autoridade para falar isso. E se vocês não sabem, a doutora Thay, ela tem autoridade sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre a tua história da perda de peso, do emagrecimento, daquilo que aconteceu com você e por que você trata as pessoas dessa forma e consegue também detectar algumas coisas que eu não consigo e você consegue. A minha história é assim, a vida toda eu tive uma relação muito emocional com a comida. Minha família é de descendência italiana, então a gente come bastante, as nossas reuniões sempre são em volta da mesa, sempre tem um alimento acolhedor para fechar com chave de ouro aquele momento e gerar memória. Então, a partir do momento que naquele meu ambiente eu sempre tinha um alimento ali, a minha mente ficou condicionada a entender que o afeto eu encontraria também a partir do momento que eu entrasse em contato com a comida. Na verdade, você se aproximava da comida como se fosse por uma satisfação. E é o que acontece com muitas pessoas. Então, eu sempre fui acima do meu peso, desde a infância, na adolescência. Sofri muito por causa disso, porque uma coisa é você ter uma autoaceitação e você gostar de si mesmo, independente da tua forma física. Não era o meu caso. Tem pessoas que aceitam isso. E tudo bem. Ou será que é só coisa da cabeça para poder aceitar o que vive? Na verdade, depende de cada um, né? Da forma como ele encara. Muitas vezes a pessoa está acima do peso de padrões que são impostos, né? Isso. É saudável e ela é feliz. E é isso que importa, mas né? Você... Não era o meu caso. Eu era muito infeliz. Eu ia comprar roupa, eu chorava. Era toda aquela coisa. Eu não comprava uma roupa que eu achava bonita. Eu comprava a roupa que tinha. A roupa que servia. Então, eu cheguei num momento onde eu estava pesando 105 quilos. Fui por uma consulta de cirurgia bariátrica. E antes de me consultar, eu estava na sala de espera e falei assim, não vou fazer a cirurgia. Não vou fazer porque eu não tenho nada. Eu preciso tomar uma atitude. Eu não tenho nenhuma doença, eu não tenho nada fisiológico no meu corpo que dificulte todo o processo. Então, é uma questão de atitude mesmo. Eu estava já na faculdade e eu pensei, com que autoridade eu vou poder ser uma ferramenta, ser um instrumento para auxiliar outras pessoas se eu não dou conta de mim mesma, né? Eu já estava passando por um processo de terapia, fazia terapia já há algum tempo e falei, não, a partir de hoje eu mudo de vida. Então eu fui, consultei, mas eu já falei pro médico, não, eu não vou fazer. Mas você teve o gatilho no momento que você foi colocado na situação... Exato, naquele ambiente que eu pensei, eu tinha 105 quilos, mas tinha pessoas ali que estavam com 140. Na verdade, você foi colocada você foi colocada na trincheira ali, né? Vamos ver realmente se você... E aí você teve esse gatilho mental de mudança. Né? Que só dependeria de mim. Então, até aquele momento, eu não queria emagrecer, doutor. Eu queria ser emagrecida. Eu queria que me emagrecessem. E eu não estou dizendo que a cirurgia faz isso, mas eu queria que fizessem isso comigo. Por quê? Porque eu não me achava capaz de emagrecer tudo que eu precisava emagrecer. Porque, né, eram muitos quilos. E aí, eu falei, a partir de hoje, eu vou tomar uma atitude. E a primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa, conversar com os meus pais, com a minha família, porque eu falei assim, não me ofereçam comida, me deixem não comer quando eu disser não, porque é uma cultura da minha família. Mas como aqui um pouquinho, né? Eu vou na casa da minha nona, ela fala, come um pouquinho, mas você não vai comer nada, né? É uma forma de afeto. Então eu falei, não, eu vou tomar uma atitude diferente. Eu não fui para academia, mas eu fiz exercícios em casa, porque na época eu não tinha condições. Então eu fiz exercício em casa, mudei a alimentação. No fundo, a gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe qual que é o alimento que engorda, a gente sabe qual que é o alimento que a gente come por satisfação e não por necessidade. Então ali eu fui mudando os meus hábitos e
tendo resultado. E a partir do momento que você vai tendo resultado, você vai se automotivando. E esse foi o meu processo. Até hoje, eu digo até hoje porque é uma luta que nunca vai acabar. Então é algo que você iniciou lá atrás, mas depois de quantos anos? Eu emagreci, nos primeiros meses eu emagreci bem rápido. E aí depois foi um processo um pouco mais lento. Faz quanto tempo que você está nesse processo? Eu iniciei em setembro de 2014. Então é algo que a gente já comprova aqui. É um processo que você nunca vai deixar de fazer. Não. Uma das maiores perguntas dos pacientes, doutora, é que, mas eu vou fazer isso por quanto tempo? E eu costumo dizer para os meus pacientes assim, cara, chegou aos 30 anos de idade, você vai ter que fazer isso o resto da vida. Se você não fizer, você vai voltar àquilo que você era, né? E outra coisa que você falou que é bem interessante, era que a cultura dentro da sua casa não era modificada. Então você vivia aquilo e você tinha aquilo como hábito. Exato. E é o que eu costumo dizer para as pessoas. A cultura de dentro da sua casa você vai levar para dentro da sua e seus filhos vão levar para dentro da deles. Então, se a sua família tem algumas doenças inflamatórias, seja diabetes ou compulsividade ou o tipo de alimentação que utilizava e leva a isso, você vai levar isso, você vai levar para sua geração. Então eu acredito em hábitos hereditários. Existe uma parte hereditária? Pode existir, mas a cultura eu acho que é que se torna hereditária. E é isso que a gente tem que modificar. E taxar bem que é o processo. Você até hoje está lutando contra isso. Até hoje eu emagreci 35 quilos. Uau! Então hoje, até hoje. Mas eu ainda não cheguei na... Mas você quer perder mais ainda? Mais um pouquinho. A mulher sempre ela quer perder mais do que ela precisa. E aí, o que é importante? Por que é interessante? Eu vou chegar no psicólogo e ele vai ficar me perguntando da minha família, da minha infância. Porque, como no meu caso, eu aprendi que comida é mais do que simplesmente um alimento. Entendi. Então a minha relação com ela, com o comer, com esse alimento, é totalmente influenciada pelas minhas emoções e pelo ambiente que eu estou. Então, a partir disso, identificando qual que é o ambiente que esse paciente está inserido e como que ele se relaciona com essas emoções, a gente auxilia ele na autopercepção, na forma como ele vai comer. Então ele vai pegar lá um prato de salada, ele vai estar consciente da forma como ele está comendo. E ele também vai estar consciente do porquê que ele gosta tanto do açúcar. Porque ele entendeu que desde pequenininho, uma pessoa que ele gostava muito entregava um doce. Os momentos de mais prazer durante todo o processo de desenvolvimento foi ingerindo um doce. Foi introjetado naquela criança o açúcar, o doce, a afetividade, o bolo. Então você entender que a sensação que uma comida que é um carboidrato, né, fino, lá, um macarrão, um bolo, o açúcar, a sensação que ele te traz é muito melhor do que uma salada. É verdade. Os nossos hábitos que a gente não entende é que assim, por questões fisiológicas, né, doutora, a gente aprende, o nosso paladar, ele começa a degustar e compreender os sabores amargos e os sabores que não são mais doces depois da primeira infância. Exatamente. Então, na primeira infância, é um receptor muito importante de emoções. Então, é muito fácil da gente associar o açúcar, o carboidrato fino, o doce, com as nossas emoções. E hoje a gente deixa isso presente no nosso dia a dia. Por quê? Eu tô numa situação de extremo estresse. E aí, ansiedade. O que acontece? Eu quero fugir disso. Aí, pela minha rotina ser muito corrida, ser muito agitada, eu não tenho um outro tipo de compensação. Então, eu vou buscar esse sentimento de prazer, de aconchego, de tranquilidade no doce. Você transfere. Na comida, você transfere. Aí muitos falam, mas eu não sou de doce, eu sou de salgado. Mas é da torta salgada, é da macarronada, é da lasanha, coisas maravilhosas. É o que a gente mais escuta no consultório, né? Mas isso é tratável, né? É tratável, com certeza. Então eu fico aliviado porque agora a gente tem um profissional que vai identificar isso e vai facilitar o meu trabalho. Com certeza. Obrigado, Thay. Obrigada.